Oi, bom dia, gente, tudo bem? Vamos começar a dar continuidade à live de ontem, né? E deixa eu só esperar o pessoal vir entrando devagarinho, te informando aqui, os coleguinhas. Bom dia, tudo bem aí? Vem pro monte. Bom dia. Então, tá saindo o meu som direitinho? Tá ouvindo? Tá tudo certo? Ontem dei umas travadinhas. Então vamos lá. Tem uma notícia boa e uma notícia bem ruim. A boa é que eu tô indo viajar amanhã. Uma viagem de. Ai, que bom. Uma viagem que era pra ter ocorrido em março. Então amanhã eu tô indo viajar, graças a Deus. E a notícia ruim é que eu tenho um celular muito bom. Só que quando ele começa a dar armazenamento cheio, fica bem complicado. Então ontem eu fiz 20 minutos. Então já foi difícil de publicar. Então a ideia é ficar em média 20, 25 minutos aqui. Se eu não conseguir concluir, provavelmente à noite eu faço outra, tá bom? Mas pra dar continuidade aqui, e do que a gente estava falando ontem, vou fazer um resuminho mais ou menos, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Ana Paula Cardoso Rocha, sou advogada em Criciúma e Florianópolis, e a minha especialidade é direito trabalhista empresarial. E como eu falei ontem, eu costumo dizer que a gente sempre tem um pouco de segurança da informação, então eu sempre fui apaixonada pela essa parte de privacidade. Então, em 2017, eu já tive conhecimento do projeto de lei da LGPD, eu já sabia que tinha na União Europeia, então já comecei a analisar. Em 2019, eu me profissionalizei como Data Protection Officer, que é o DPO, encarregado de dados, que é uma aula que eu quero fazer separada. E a implementação nas empresas a gente já está fazendo também. Então, me especializei nessa parte. E é algo que, assim, ó, eu gosto muito, sou muito apaixonada, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que reclamei muito porque que a gente tinha esse excesso de dados, seja por meio físico. Eu sempre me questionei por que no meu currículo eu precisava colocar título de eleitor, CPF, vários dados meus, e às vezes aquela pessoa pegava aquele currículo e deixava jogado na mesa ou jogava no lixo, nem fazia um descarte correto. Então, essa foi uma preocupação com o titular de dados e de várias empresas que coletavam, eu nunca sabia como que armazenavam. Então, é uma área que para mim é muito apaixonante, assim, eu gosto muito e estou amando trabalhar com ela. Então, é muito bom ter essa lei. A essência da lei, como eu tratei ontem, é justamente proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade da pessoa natural, que somos nós. Ana, por que não usou pessoa física na lei? Porque no Código Civil é pessoa natural, a qualificação lá da gente é natural. Então, dados de pessoas falecidas não entram nessa lei. Ana, mas fraudaram, criaram uma conta do meu tio que faleceu. Aí você vai tratar com outra lei. Lembra que ontem eu comentei o seguinte, antes da LGPD existir, a gente utilizava leis esparsas. Então, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil, a gente tratava dessa forma. E a empresa, tu tinha que entrar fazer uma notificação, entrar com um processo judicial e era penalizada por essas leis lá no processo civil. Não tinha essa exigência de que a empresa tinha que ter medidas técnicas e administrativas de segurança da informação. Com a tecnologia, com o avanço, a lei trata em meio físico ou digital, mas com o avanço da tecnologia, com essa quantidade de enxurrada de dados que a gente coloca dentro da internet, publicou, tá ali, não tem mais como tirar, que essa lei veio também para proteger. Então, proteger os dados, essa coleta exacerbada que tem, né? Então, não significa que as pessoas não podem coletar, que as empresas não podem coletar. Pode, só que desde que o necessário para uma finalidade específica. Então, ontem eu comentei que eu recebi alguns questionamentos e justamente a pergunta era como que eu aplicava. Então eu falei do tratamento de dados, que é tudo que a atividade que eu faço com dado pessoal. Então a lei traz a coleta, o armazenamento, a transferência, o compartilhamento. Ela é uma lei muito conceitual e a essência dela é justamente tratar o dado pessoal da pessoa. Mas quando eu sou um autônomo, uma pessoa natural que eu trato dados, eu também entro na lei, eu também respondo pela lei. Então, ontem eu identifiquei, quando as pessoas me perguntam sobre a aplicação dela, como que funciona, em que posição que você está. Então, eu posso ser um titular de dados,
e eu posso ser um dos agentes de tratamento, que era o controlador e o operador. Ontem eu identifiquei bastante isso, então se você tiver ainda dúvida, pode voltar lá na live e conseguir publicar ontem à noite. E fora isso, no meu Instagram, no link da bio, tem muito material. Então também vou fazer um resumo depois da live e vou colocar lá. Então a ideia central é você conhecer os conceitos da lei para depois conseguir aplicar colocar a lei na prática. Então, quando tu é titular de dados, a lei trouxe que você tem direito ao acesso aos dados de forma facilitada, você tem direito de pedir a eliminação, a portabilidade, a retificação desses dados. Então, um exemplo, eu tô na casa do meu namorado, então tem muito barulho. Então, um exemplo muito interessante que uma colega do setor de RH trouxe para mim, que é o seguinte: ela foi fazer a rescisão de um funcionário e o funcionário falou, após assinar a rescisão, o funcionário falou o seguinte: agora eu quero que a empresa exclua os meus dados do banco de dados, porque eu conheço a Lei Geral de Proteção de Dados. E a moça, treinada já, que foi muito bacana, ela falou assim: Ana, eu lembrei da lei, a gente tá fazendo a implementação na empresa, e eu respondi o seguinte, gente, bem tranquilo, um bate-papo, assim, tava fazendo a rescisão, a pessoa falou isso, o empregado. E ela comentou: olha, eu até posso, mas depois de um determinado período, porque a empresa tem responsabilidade. Então, se eu excluir os teus dados agora, eu não vou conseguir nem concluir a tua rescisão e fazer o pagamento do teu seguro-desemprego. Então, é muito importante, ela falou assim, é muito importante que eu mantenha esses dados. E a empresa, mesmo que você saia, ela tem várias responsabilidades, ela tem o dever de guarda desses documentos por um determinado tempo. E aí ele olhou pra ela e falou: tudo bem, eu entendi, mas eu vou procurar uma advogada. Daí ela falou: não tem problema, pode procurar, mas o que eu estou te falando e o que a empresa está fazendo é por conta de uma obrigação legal. Ela está cumprindo uma lei. Então, uns conceitos que a lei traz o que é o dado pessoal, o que era o dado pessoal desse funcionário, o que ele estava reclamando. É tudo que identifica ou possa identificar uma pessoa. Dado sensível que a lei traz, é tudo que possa me discriminar. Então, religião, cor, raça, sexo, a minha posição sindical. E a lei, ela diz que ela não é taxativo. Então, pode se estender dependendo da interpretação. Então, esses conceitos é muito importante quando você vai identificar em que posição você está, como que você vai utilizar a lei, entender esses conceitos. Então, ali da guarda de documentos, o funcionário não sabia, ele só sabia que ele podia pedir a eliminação, mas ele não sabia que a empresa também tinha essa base legal que a gente fala. Então, a lei traz esse conceito. Tratamento, dado pessoal, dado sensível. Como que é? Por que ontem eu comentei, né, que as empresas perguntam por que eu sou obrigada a fazer essa tal de implementação, por que eu sou obrigada a estar em conformidade? Porque a lei diz que as empresas têm que ter medidas técnicas e administrativas de segurança da informação, está lá no artigo 46. Então, mas por que eu tenho que fazer esse projeto? Por que eu tenho que fazer um programa? Então, quando a gente faz um projeto de implementação em empresa, a gente utiliza as ISOs da família 27000, então a gente cria uma informação que é projeto desde o ciclo de vida do dado, desde a entrada até a saída, e faz o trâmite dele dentro da empresa, criando mecanismos de segurança, tanto administrativas quanto técnicas. Por isso que a gente sempre fala que precisa de um jurídico e um técnico em segurança da informação. Então você precisa entender a posição e os conceitos. Então, por que essa funcionária do RH falou que ela tinha o dever e o cumprimento de uma obrigação legal? Porque já estava implementando na empresa e que ela sabia que ela tinha as bases legais. Então a lei diz: olha, você pode coletar o dado que for necessário, desde que você atente aos princípios e às bases legais. Então, quando a gente vai analisar o tratamento de dado num processo de uma empresa ou um titular de dado, uma pessoa autônoma que trata dados de outras pessoas, como que você faz essa coleta? Você coleta só o necessário? Então, ali tem os princípios da necessidade, da finalidade, da adequação. São 10 princípios que a lei traz. E as bases legais, por que eu estou fazendo isso, né? Então, eu coleto o necessário e a base legal, o cumprimento de uma obrigação legal. Ela traz 10 também, bem específicos, assim. Vou te falar os 10 dos princípios: finalidade, adequação, necessidade, o livre acesso, a precisão, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade. Então, quando eu vou fazer um tratamento de um dado, eu sempre olho para esse: eu estou coletando o necessário, eu preciso ser transparente. Por isso que hoje a gente se fala muito em treinamento das pessoas, se fala muito quando você acessa um site, que lá tem a política de privacidade, informando o que aquele site está coletando, utilizando o princípio da transparência. Por que quando aquela empresa Renner sofreu o ataque, acho que foi dia 19, houve comunicações da empresa
porque nos sites falando que ela tinha sofrido, porque ela tem um dever de informar o que aconteceu para os titulares de dados. Então, na lei, ela traz isso, o dever da transparência, eu preciso informar, eu tenho o dever de comunicar. O encarregado de dados daquela empresa precisa comunicar para os titulares o que está acontecendo, tanto para os titulares quanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quando eu vou tratar o dado, eu tenho as minhas bases legais. Então, ontem eu dei um exemplo do escritório, né? Eu como controladora de dados, quando eu vou atender o meu cliente, tudo que eu estou coletando dele, eu estou coletando com base, cumprindo uma obrigação legal ou uma execução de contrato que também tem. Então, tem consentimento do titular. O consentimento do titular, ele é bem específico. Hoje é engraçado porque tudo que, principalmente na parte de direito do consumidor, né? Nas lojas, tudo parece que é consentimento agora. E, na verdade, nós temos 10 bases legais para amparar o tratamento de dados. Consentimento do titular, cumprimento de uma obrigação legal, que eu acho que assim, é a principal quando você vai tratar o dado, com uma lei que te embasa. Por isso que quando a gente vai fazer a implementação em empresas, hoje eu estou falando de algo bem geral, que é para você entender como que ela funciona na prática. Mas a gente traz de forma específica para o ramo de atividade da empresa. Então, hoje eu estou falando geral, mas é interessante você conhecer a empresa, a atividade, porque para uma empresa ou para uma clínica médica o tratamento vai ser diferente, você vai ter que utilizar e olhar e conhecer as leis específicas daquele ramo de atividade, área médica, de transporte, de cartório, porque eles têm leis específicas que já também têm segurança da informação. Voltando para as bases legais. Consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, estudo por órgão de pesquisa, exercício regular do direito, proteção à vida, tutela da saúde, interesse legítimo, que dá para fazer uma aula específica só do interesse legítimo, e proteção ao crédito. Essas são as bases. Então, proteção ao crédito, quando eu vou numa loja, a empresa vai coletar alguns dados meus, vai fornecer para um órgão, tipo Serasa. Então, ela está coletando para proteger também o meu crédito. Então, quando eu faço tratamento de dados, eu sempre tenho que ter uma base legal. Esses são conceitos essenciais que tem na lei. Uma outra situação que me perguntam muito, lei, Ana, então a lei é só para o Brasil? Então, na LGPD ela traz um artigo específico da territorialidade da lei, como que a região que ela se aplica. Então, no Brasil, em território brasileiro, para o tratamento de dados no Brasil para empresas brasileiras, mas que oferecem serviços no exterior. Então, deixa eu só dar uns aceninhos aqui. Nossa, tanta gente bacana aqui. Oi, Camila, tudo bem? Nega, Tati, Oficina Forte, curto vocês, adoro vocês, tá? Bastante gente bacana aqui. Obrigada, viu? Uma pausinha para o agradecimento. Então, é muito importante quando você vai fazer, quando as pessoas me perguntam sobre como aplicar, você precisa entender esse conceito. E a lei, ela traz 65 artigos. E eu vou procurar, quando eu falei ontem, eu trazer um material que seja um mapa mental, né? Eu vou colocar ali específico a lei, como que ela subdivide e trazer esses conceitos para vocês, porque é muito importante. E fora isso, ontem eu comentei que tem determinadas situações que a lei não vai se aplicar, que são as excludentes que a gente fala. Então, você já sabe que para dado de pessoa falecida, você não vai poder utilizar essa lei. Dado de pessoa jurídica, CNPJ, não se aplica a lei, mas os dados dos sócios, sim, porque são pessoas naturais. Para situações de empresas de exclusivas de jornalismo e pesquisa, não se aplica. Quando for em casos de urgência, tratamento e segurança nacional, situações de Estado. Então, a lei traz também situações de exclusão, mas são bem específicas também. Então, acho que é isso, gente. Não tem assim, pra você entender a lei na prática, como que ela funciona, não tem muito mistério. Então, entender que quando você vai fazer o tratamento de dados, não só em meio físico, digital, não só em meio digital, mas em meio físico. Esse exemplo do currículo é muito importante. Uma empresa, o setor de RH, ele coleta muito dado. Então, para você aplicar a lei na prática, você tem que entender esses conceitos essenciais. Os dados de criança e de adolescente tem um tratamento específico na lei também, porque eu não posso fazer nada sem que tenha a autorização, consentimento de um dos pais. A forma com que eu estou informando para os pais, o tratamento de dados das crianças tem que ser bem claro. Ai, voltei. Dá uma oscilação aqui, mas eu voltei, gente, por gentileza. Fiquem aí. Deu uma pausadinha. Então, voltando, para você entender
como que vai aplicar, você precisa conhecer a lei. E ela traz esses conceitos. Mas assim, ó, muitas empresas estão sendo notificadas e tem argumento e base legal para que possa cumprir os dados. E aqui no Brasil, algo que acontece, que eu não sei se é cultural, mas a gente tem a ideia de que para você oferecer um serviço ou produto, você precisa conhecer aquela pessoa ao máximo. Então, quando uma empresa comprava um sistema de um software ou tinha um formulário, aquele formulário ele vinha com vários dados para serem pedidos para a pessoa. Então, o funcionário, por isso que a gente fala muito no treinamento, né? Então, o funcionário, quando pegava aquele formulário, meu superior disse que eu tinha que coletar vários dados aqui e preencher esse formulário aqui. Então, ele preenche todo, inclusive informando os dados que não são necessários e que ficam lá armazenados. E aí, se houver um incidente de segurança, uma violação à lei, a empresa fica responsável, a empresa ou a pessoa natural que coletou aquele dado, que vai utilizar, seja ele para fim econômico ou não. Uma outra situação muito interessante é que dados particulares públicos também não são afetos pela LGPD. Então, de forma assim mais clara e específica, que eu quis trazer e explicar para vocês como que é na prática, é isso, assim, não tem muito mistério. Eu vou colocar aqui o nome de uns filmes que eu tenho ali nos destaques, já alguns filmes e algumas séries que eu gosto de assistir que falam de privacidade e proteção de dados, para vocês começarem a entender. A gente precisa amadurecer, conhecer como que funciona a lei e trazer ela em conjunto com outras também, que é muito importante. Ó, filmes que vocês precisam assistir que são muito bons. Snowden, Herói Traidor. Esse eu acho que é o essencial. O Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, Hacker, Argo, Nada a Esconder, Anon, A Era dos Dados, O Círculo e Mr. Hobbit. Esses são filmes e séries que falam de privacidade e segurança da informação, que eu acho e recomendo vocês assistirem, que dá uma abertura assim na nossa mente. A gente começa a olhar para a lei, olhar para a privacidade, para a segurança, ver esse monte de ataques cibernéticos que estão acontecendo, né, em algumas empresas. Esse que aconteceu na Renner, que foi muito sério, que outras tantas empresas se solidarizaram, né, porque é muito importante a gente entender isso. É uma nova geração, é uma nova era. Então, a gente precisa amadurecer e entender que você não está proibido, que a empresa não está proibida de coletar o dado e cuidar desse dado, mas precisa fazer e coletar só o necessário para uma finalidade específica e que ela tenha uma base legal para isso. Tá bom? Obrigada, vou tentar subir a live logo. Lembrando que amanhã eu vou viajar, graças a Deus. Mas eu vou tentar sempre postar bastante coisa. A imagem vai mudar, né? O fundo vai mudar, vai ser mais divertido. Mas a minha ideia é justamente, durante a viagem, verificar o que tem, o que as empresas estão fazendo por lá, o que as políticas de privacidade que eu adoro ler, que hoje elas já estão mais transparentes, né? As empresas já estão colocando, principalmente a empresa aérea, colocando à disposição das pessoas, dos consumidores. Então eu vou procurar trazer isso na minha viagem. Tá bom. Gente, muito obrigada do fundo do coração por estar aqui. Beijo pra vocês.